Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil, que nos acompanham dos seus lugares, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos vivendo o 12º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos dá uma grande força para a vivência da nossa missão. No domingo passado nós falamos tanto sobre a vocação, o chamado de Deus, chamado que Jesus fez para os seus apóstolos, instituindo cada um deles como que embaixadores da sua presença. Nos lugares onde Jesus deveria ir, os discípulos então foram enviados para realizar, para fazer as vezes de Jesus nesses determinados lugares. Hoje, em continuidade a essa reflexão, em que nós também somos chamados, cada um de nós somos chamados dentro da nossa vocação específica, o Senhor vem nos trazer um alento, um fortalecimento. Hoje nós podemos falar de uma virtude muito importante, que é a virtude cardeal da fortaleza. Nós falamos muitas vezes das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que são virtudes importantíssimas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação nesta terra, para a casa do nosso Pai. Enquanto nós estamos aqui caminhando, usamos das virtudes que recebemos para realizar essa nossa obra de evangelização, o chamado que Deus tem para cada um de nós. A fé, a esperança e a caridade, com certeza, sem dúvida alguma, são virtudes importantes para a nossa vivência da fé. Mas existem também outras virtudes, chamadas virtudes cardeais, e outras ainda que são as virtudes humanas, que nos auxiliam cada dia também, a cada passo que nós damos, para chegar ao nosso objetivo, que é estar com Deus. E enquanto caminhamos nesta terra, passamos sim por tribulações, por perseguições. E a virtude que nos ajuda a nos manter fiéis a esta caminhada, a esse propósito de Deus, ao chamado de Deus, é a virtude da fortaleza, também chamada virtude da coragem. É o que fortalece o nosso ânimo, o nosso desejo de cumprir com toda a fidelidade a palavra de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Eu não sei vocês, queridos irmãos e irmãs, mas comigo tantas vezes acontece também assim. Diante dos desafios, diante das perseguições, das dificuldades, quantas vezes nós nos sentimos desanimados? Por vezes, até mesmo amedrontados. E diante desses embates que nós enfrentamos ao longo da nossa vida, quantas vezes nós pensamos em desistir da nossa caminhada, em desistir da nossa vocação, em desistir da incumbência que o Senhor deu para nós? Quantas vezes nós pensamos em abandonar a nossa cruz? Porque me parece que aqueles que estão longe do Senhor vivem vida mais tranquila e melhor do que nós. Engano, grande engano que nós muitas vezes não conseguimos perceber a realidade, a verdade. E aí nós vamos traçando para a nossa vida, escolhendo para a nossa vida caminhos que nos levam à facilidade. Vejamos, portanto, meus queridos irmãos, o testemunho dos santos. Vejamos o testemunho dos profetas, dos patriarcas do Antigo Testamento. Hoje a primeira leitura, que foi tirada do livro do profeta Jeremias, nós encontramos todo o sofrimento de Jeremias, perseguido pelos seus próprios amigos. Eles desforram de mim, eles falam contra mim, falam de mim nas minhas costas. Aqueles que eram meus amigos, aqueles que se dizem meus amigos, estão esperando apenas um tropeço para desforrar-nos de mim. Quantas vezes nós vivemos essa realidade? Olhando para a vida dos santos, nós encontramos também quantas perseguições. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo,
dentro do convento, dentro do Carmelo, tantas vezes perseguida pelas suas próprias irmãs dentro do convento, mas viveu o silêncio, viveu dentro do seu coração a vontade do Senhor. E por que eu estou falando sobre isso? Se nós pegamos o evangelho de hoje, no evangelista o evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, um pouco depois daquele chamado que Jesus faz aos apóstolos, Jesus fala para os seus apóstolos. Agora ele não está falando para os discípulos, mas para o grupo dos 12. Ele fala aos ouvidos daqueles que ele chamou para segui-lo mais de perto, para que, ouvindo ao pé do ouvido, possam ter a coragem de anunciar escancaradamente o evangelho destemidamente, com coragem. É essa coragem que nós muitas vezes a perdemos no meio do caminho, porque nós muitas vezes temos a atitude de olhar para nós mesmos. O nosso olhar muitas vezes se volta para nós, enquanto deveríamos olhar para o céu. É para o alto que nós devemos olhar, porque de lá vem a nossa vida. Quantas vezes nós nos deparamos com as dificuldades, esses embates que se apresentam para nós, porque estamos olhando para baixo, estamos olhando para o nosso próprio umbigo, assim nós podemos dizer, numa forma simbólica, egoísta. Nós olhamos para os nossos próprios sofrimentos, para as nossas próprias dores, mas não olhamos para o alto, de onde pode vir o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso auxílio. Não é à toa, meus queridos irmãos e irmãs, que neste evangelho que nós ouvimos a proclamação, por 3 vezes o Senhor diz a mesma frase para os apóstolos e diz também para nós: não tenhais medo. É interessante quando nós vamos fazer alguns estudos dentro da Bíblia, uma das chaves de leitura é observar as repetições. Para os judeus, as repetições têm a sua força. Tanto é que Jesus, quando queria dizer que algo era verdadeiramente dito, literalmente, sem que não causasse nenhuma dúvida, ele dizia, não somente em verdade vos digo, mas ele dizia, em verdade te digo. As repetições querem afirmar para nós algo muito importante. Neste evangelho, Jesus está dizendo para os apóstolos que deveriam enfrentar as perseguições, os sofrimentos, as dores, por causa do nome de Cristo, por causa da evangelização, até mesmo chegar à cruz. E Jesus está dizendo para eles: olha, não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Não tenhais medo dos homens, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não pode precipitar a nossa alma no inferno. Não tenhais medo daqueles que podem perseguir a nossa vida nesta terra, porque eles não podem nos tirar da presença de Deus. Eu não sei se vocês conhecem tantas histórias dentro da nossa igreja, história da vida dos santos, que podem nos dar verdadeiros exemplos de coragem. Existem muitos homens, São Pedro e São Paulo, que vamos celebrar dentro de alguns dias, no dia 29 de junho. Um crucificado de cabeça para baixo, o outro decapitado, colocou o seu pescoço numa coluna e com um golpe de espada foi arrancada a sua cabeça. São Paulo. São João Batista, que nós celebramos ontem dentro da nossa liturgia, 24 de junho, a sua natividade, também teve a coragem de oferecer a sua vida, de ofertar a sua vida como mártir. Recebeu de fato a fortaleza, a coragem no momento mais crucial da sua vida, mais difícil, onde todos os homens se amedrontam diante da morte, mas corajosamente teve a capacidade de oferecer a sua vida. Falemos, queridos irmãos e irmãs, do testemunho de uma menina de 12 anos de idade, Santa Maria Goretti,
que no século passado vivia com a sua família tranquilamente, e de repente, ao se deparar com uma agressão sexual da parte do seu grande amigo Alexandre, que já tinha lá os seus 18 anos, por não ceder àquele ataque, àquele estupro, ela dizia: Alexandre, não sujemos a nossa alma com o pecado. E o Alexandre, enlouquecido por causa da sua sexualidade desregrada, ele desfere apunhaladas em Maria Goretti. E naquela ocasião ela foi levada para o hospital, para os médicos, para ser cuidada, enquanto Alexandre foi preso e colocado dentro da prisão. Quando Maria Goretti estava quase terminando a sua vida, quase entregando o seu espírito, ela dizia: eu perdoo Alexandre. Esses dias para trás, dentro da nossa liturgia, o Senhor dizia claramente para nós: não enfrenteis quem é malvado. Quantas vezes na nossa vida nós nos colocamos no embate direto com aqueles que são maus, com aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, não enfrentemos quem é malvado, não nos coloquemos na mesma condição daqueles que usam do mal para tentar vencer a nossa vida. Pelo contrário, vencemos o mal com o bem. Vencemos a violência com a paz. Vencemos as armas de guerra com outras armas que são espirituais: o jejum, a penitência, a oração, a leitura da palavra de Deus, a Eucaristia, o Santo Rosário. São as armas que nós temos para vencer as maldades do mundo. Olhemos a mensagem da vida dos mártires da nossa igreja. Muitos queimados em fogueira, em praça pública, outros foram enforcados, outros foram decapitados, outros tantos crucificados, outros mortos em campos de concentração. São Maximiliano Maria Kolbe, que teve a capacidade de, sendo sacerdote religioso, entregar a sua vida por um pai de família, porque ele não tinha ninguém da sua família, ele não havia ninguém que necessitasse dos seus cuidados, mas um pai de família que estava sendo levado para a câmara de gás, ele se oferece como sacrifício. É o extremo da coragem, da dedicação a Deus, da atitude de fé, que nós muitas vezes somos chamados por um martírio diário, ou seja, para um testemunho verdadeiro diário que nós devemos dar por Jesus Cristo. E nós muitas vezes preferimos entranhar a nossa vida nas realidades do mal. Nós vamos nos igualando aos maus no nível mais baixo de suas maldades, porque nós muitas vezes não suportamos ser maltratados, ser falados mal, ser injuriados, maltratados. Nós não damos conta muitas vezes, porque não temos ainda a capacidade de viver a virtude da fortaleza. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê a graça, nos dê a força para vencer o pecado, para vencer todo o mal. Meus queridos irmãos e irmãs, diz a segunda leitura de hoje, que o pecado entra no mundo por um só homem. Por um só homem, Adão, toda a humanidade vive agora essa realidade de pecado, se encontra com o mal. Mas graça ainda maior, que supera todo o pecado, que supera toda a humanidade, é um ato de amor, de coragem, de fortaleza do nosso Deus, que sendo Deus se fez homem. Que sendo Deus assumiu a nossa fragilidade, a nossa condição humana. E que até mesmo diante da morte, lá nas suas últimas horas antes de ser entregue nas mãos dos homens, também suou sangue. A ponto de ter esse fenômeno tão extraordinário, suou sangue de angústia diante da morte, da decepção.
O seu amigo que vinha para ele com tochas acesas, com os soldados para poder prendê-lo, para poder traí-lo, e o trai com um gesto de amor, que é um beijo no rosto. Um gesto que deveria ser um sinal de amor, mas foi naquela ocasião, para Judas, o sinal da sua traição. Imaginemos, queridos irmãos e irmãs, todo o sentimento de Jesus naquela ocasião, mas, acima de tudo, fez a vontade do Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Aquele terceiro cálice que ele deveria ter abençoado lá dentro do cenáculo antes de ir para o Horto das Oliveiras. Assim, dentro da festa judaica se celebrava 3 cálices que eram abençoados. Jesus na última ceia abençoou 2 cálices, porque o terceiro cálice está ali, no alto da cruz. Se possível, Senhor, afasta de mim este cálice, mas contudo, eu vou receber, eu vou realizar a sua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E Jesus bebeu o cálice até o fim. Recebeu de Deus, do Pai, a coragem, a fortaleza, essa mesma fortaleza que nós devemos ter na nossa vida para enfrentar as realidades deste mundo. Quantas vezes você, jovem que está aqui, que é um universitário, não sentiu talvez o medo, a vergonha de fazer o sinal da cruz, de rezar o terço no horário do seu intervalo? Eu digo isso porque já estive também dentro da universidade, como sacerdote, quando fiz jornalismo. Quantos desafios, quantas incompreensões por sermos católicos nós enfrentamos, mas nós precisamos ter a coragem de dar verdadeiro testemunho. Não é simplesmente para aparecer, para mostrar para os outros, olha quanto eu sou piedoso, o quanto eu rezo. Não é para uma atitude externa, mas para a glória de Deus, para que o mundo conheça o Senhor e saiba que existem homens e mulheres que vivem o seu apostolado também inserido nas realidades deste mundo. É muito bom que vocês estejam aqui, necessário. Digo isso para os leigos. Vocês vêm aqui, recebem a Eucaristia, mas quando o sacerdote despede depois da missa, ide, missa est no latim, que significa ide, a missa ela não terminou, ela continua. São vocês que voltam para as realidades do mundo, das realidades que vocês se encontram, da faculdade, do trabalho, do lazer e onde quer que vocês estejam. É o Cristo que vocês receberam aqui, que vocês levam para dar testemunho lá no mundo. Portanto, parafraseando as palavras do Senhor, que por 3 vezes nos disse no Evangelho, eu digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil, não tenhais medo. Anunciem com toda a força de sua vida, com toda a vitalidade do seu ser, a palavra de Deus, o Cristo que habita o seu coração. Não tenhais medo, não tenhais medo daqueles que perseguem, daqueles que falam ao mal, daqueles que torcem o nariz diante do seu testemunho fiel da palavra de Deus. Não tenhais medo. Revesti-vos da fortaleza que vem do alto, do Espírito Santo, para anunciar corajosamente, destemidamente, aquele que nos envia em missão para dar testemunho do amor. Tenhamos a coragem de falar de Cristo, se não pela voz, pelo menos com a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.